No livro Por que Escrevo, George Orwell deixou 6 regras de escrita. E é sobre elas que eu vou falar aqui hoje. E aí, que tal um café? Oi, para quem não me conhece, eu sou a Nath, eu sou escritora e roteirista, e hoje a gente vai falar sobre regras de escrita. Regras essas que você pode seguir ou não, né? Aí vai depender muito de você, mas eu indico que você não seja rebelde hoje e siga sim essas regras. Elas são essas daqui que por enquanto estão embaçadas. Essa é uma foto do meu Kindle que eu tirei para demonstrar aqui para vocês como realmente é o que está escrito lá, é o que o George Orwell falou. E vocês podem achá-las nesse livro, né? Porque escrevo em um dos ensaios que tem aqui. Ele está disponível no Kindle Unlimited ou para comprar também super baratinho. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, vamos às regras. Primeira regra: nunca use metáforas ou figuras de linguagem que você está acostumado a ver na mídia impressa. Suas lágrimas eram rios, coração de pedra, o amor é um laço. Quantas vezes você já não leu essas metáforas? Ou até comparações, né? Tipo, os seus olhos eram escuros como a noite. Essa é clássica, né, gente? Essa aí eu acho que eu já li umas 5 vezes nesse ano só. A primeira regra do George Orwell é justamente você não usar essas figuras de linguagem que você está acostumado já a ver por aí. Eu confesso que às vezes eu quebro essa regra, né? Porque, é muito mais fácil a gente usar frases que já estão montadas ali e que muitas vezes querem expressar o que a gente quer dizer. Mas o desafio aqui, né, que ele propõe fazendo essa regra é justamente criar novas metáforas, sabe? Levar a sua escrita a um nível de usar figuras de linguagem e metáforas, né? De um modo estilístico e um modo único. Isso não quer dizer que você tem que escrever coisas difíceis, né? Isso nos leva à segunda regra. Nunca use uma palavra longa quando uma palavra curta for o suficiente. E essa regra aí eu queria até tatuar no braço, tatuar na testa. Gente, é muito chato você ler um texto onde o autor claramente se importou mais em escrever bonito do que se comunicar, né? Se conectar com a história, com o leitor. Juro, quando eu vejo que o texto vai ser assim, eu já desisto da leitura. Uma coisa é você ter construído um estilo de escrita mais ortodoxo, digamos, em que você preza pelo uso de palavras formais, né? Não pelo estilo mais coloquial, e você usa palavras difíceis, só que propositalmente e com intenção. Outra coisa é você ficar procurando sinônimos e palavras no dicionário para tentar fazer o seu texto parecer mais chique, sabe? Cara, isso não é chique, isso não é chique. Isso é péssimo. Já imaginou que o seu leitor vai ter que ficar abrindo o dicionário para ler também? Porque ele não vai reconhecer metade das palavras que está escrito ali. Imagina que experiência de leitura é essa, né? Uma experiência ruim. Preze pela comunicação efetiva e não pelas palavras rebuscadas. O que nos leva à terceira regra. Se for possível cortar uma palavra, corte sempre. Já ouviu falar que o escritor é tipo um deus, né? Por quê? Porque ele cria coisas novas. Então, vamos pensar nos nossos escritos como se fossem o Jardim do Éden. Olha que coisa bonita, né? Jardim do Éden são nossos textos. Então, na hora da revisão, você vai ser o quê? Você é um jardineiro. Esquece, você não é mais Deus. Você é jardineiro agora e você vai cortar, você vai podar tudo que você puder. Quanto mais enxuto o seu texto tiver, melhor para o seu leitor. É lógico, se você não tirar o sentido, né? Tem que cortar sem tirar o sentido. No texto sobre os erros mais comuns que eu encontro em leituras críticas que eu faço, que eu vou deixar linkado aqui para você ver de próximo, eu falo sobre os autores acharem que os leitores são burros às vezes, porque eles tendem a explicar demais coisas que não precisam de explicação. Lembra, o seu leitor, ele é muito inteligente, ele vai sim te entender. Então, se dá para cortar uma palavra, corta. Se dá para tornar uma frase menor, torne-a menor.
Me conta, tá gostando de saber mais dessas dicas de escrita do George Orwell? Então, já deixa o like aqui embaixo e clica no botão de se inscrever caso você ainda não seja um cafeinado e goste de falar de escrita, de livros, de filmes, de narrativas em geral. E a quarta regrinha é uma coisa que eu ouvia muito das minhas professoras de redação. E depois eu também comecei a ler muito quando comecei a estudar e a trabalhar mais com blog posts, né, que precisam de legibilidade, que é nunca use a voz passiva quando puder usar a ativa. O livro era lido devagar por ele, ou ele lia o livro devagar. Vê como a voz ativa, né? Ele lia o livro devagar. É mais fácil, é mais simples de se entender o que estava acontecendo ali. Tudo bem, nem sempre colocar a voz ativa vai tornar o seu parágrafo melhor, mas na maioria das vezes, escrever em voz ativa e ler em voz ativa é mais fácil, né? Vai tornar o seu trabalho mais fácil. De novo, vai fazer com que você se comunique melhor com o seu leitor e expresse o que você quer dizer de forma mais easy. Opa, eu falei easy, uma palavra em inglês. O George Orwell vai vir puxar o meu pé durante a noite. Porque a quinta regra é não use palavras estrangeiras se você pode usar um equivalente em português do dia a dia. Tudo bem, aqui está escrito em inglês, né? Porque no caso ele escrevia em inglês. E as expressões e palavras estrangeiras que ele fala especificamente do latim e do francês. Mas aqui a gente vai falar em geral e de português, porque a gente está trazendo aqui para o nosso mundo, para o nosso cotidiano, nosso dia a dia, e a gente fala português, né, gente? Então vamos usar a língua portuguesa. Sabe como virou piada que os times de marketing, né, ficam usando termos tipo branding, meeting, job? E a gente vê isso acontecendo cada vez mais também na escrita, né? O uso de termos estrangeiros, expressões estrangeiras, enquanto a gente está lendo um livro ou um texto. Sendo que todas essas palavras que eu acabei de falar, elas têm equivalentes em português, né? Identidade de marca, reunião, bico ou trabalho ou demanda, né? Dependendo do contexto. Nós somos brasileiros, nós escrevemos, nós falamos em português. Então vamos valorizar a nossa língua e realmente vamos escrever em português, né? Não precisamos usar palavras estrangeiras. Vocês estão comigo, crianças? Estamos juntos, capitão! E, para acabar, a sexta e última regra do George Orwell é... Quebre qualquer uma dessas regras antes de escrever palavras bárbaras. Ou melhor, qualquer coisa bárbara. Está escrito aqui. O que ele quer dizer com isso? Bom, o George Orwell, ele sempre foi um escritor muito político, né? Ele até teve que criar um pseudônimo para se proteger por causa do cunho político das suas obras. Não, você não sabia que ele era um pseudônimo? Que George Orwell não é o nome verdadeiro desse cara? Bom, então já coloca aí na fila para ver esse vídeo aqui que eu falo sobre pseudônimos e eu conto tudo sobre esse babado. Então, essa é uma regra que vai de encontro aos seus ideais políticos e é muito o que ele fala nesses ensaios desse livro. Né? Antes de você dizer qualquer coisa que vá contra, né, uma moral, uma ética, que não vai fazer sentido nenhum, quebre essas regras. Né? Isso vai fazer com que quem está lendo, quem está ouvindo esse discurso, desista de ouvir ou de ler logo no começo, porque vai ser um texto enfadonho, vai ser um texto horrível de se ler, né? Ou mesmo que chegue até o final desse texto, desse discurso, a pessoa não vai ter entendido muita coisa. Por quê? Porque essas regras, justamente como eu falei, né, durante o vídeo, elas servem para que você se comunique melhor. Nossa. E se expresse melhor, consiga criar essa conexão com o leitor. Entendeu? E se você acha que existem mais dicas de escrita, né, ou regras de escrita vindas de grandes nomes da literatura, você está certo, você está muito certo. E aqui nesse vídeo que está aparecendo, eu fiz um compilado de dicas de escrita do Ernest Hemingway, que eu tenho certeza que vão te motivar e te ajudar. Então, já clica aqui para assistir e a gente se vê na próxima.